No episódio de hoje vamos dar continuidade à análise iniciada no episódio anterior e dar-te algumas sugestões culturais para as férias. Chamo-me Leandra Moraes, sou música, professora e fundadora da produtora cultural Black Dress. E este é o programa Cultura para quem tem pressa. Um programa para falarmos sobre cultura e artes de forma simples e rápida. Realizado com a soberania do Povo TV e com o apoio da Comunidade Cultura e Arte e do Canal Central. O estudo Inquérito às Práticas Culturais dos Portugueses, encomendado pela Fundação Carlos de Gulbenkian, revelou que, entre os inquiridos, os principais motivos para não participarem em espetáculos ao vivo ou visitar museus foram a falta de tempo, a falta de interesse e o preço elevado. O estudo revela que o consumo cultural foi maior nos indivíduos com rendimentos e formação mais elevados. A educação é crucial na formação de capitais culturais. A prática artística amadora está positivamente relacionada com o grau de formação dos inquiridos. A geração mais beneficiada a nível de formação artística foi a nascida no pós-25 de Abril. Hoje em dia, a oferta de cursos artísticos especializados abrange cerca de 3,5% da totalidade dos alunos. O estudo evidencia também o fraco hábito de leitura. Destaca o estímulo à leitura em contexto familiar como essencial no desenvolvimento de hábitos regulares. Este estímulo tende a acontecer em contextos cujos cuidadores das crianças apresentam maior escolaridade. Os espetáculos eruditos, como a música clássica, ópera, balé e dança clássica, são os que geram menor procura, sendo preferidos pelos inquiridos com rendimentos mais elevados, grandes empresários, profissionais liberais, profissionais socioculturais e gestores. Também se concluiu que os operários e trabalhadores de serviços consideram não ter conhecimento suficiente para desfrutar da oferta cultural. O estudo mostra-nos ainda o importante contributo da internet para o acesso à cultura. A infoexclusão está mais presente na população mais envelhecida e os inquiridos estão tanto mais conectados à internet quanto mais alto é o seu nível de instrução e de rendimentos. Outro fator que fortalece o acesso à cultura é a televisão. Os inquiridos colocam os filmes e séries no topo das suas preferências em relação a conteúdos televisivos. Os profissionais da cultura queixam-se da falta de visão e de investimento no setor e percebe-se porquê. A ausência de políticas culturais a longo prazo no país é um consenso entre os especialistas. As relações laborais na cultura são precárias, não oferecem estabilidade, o que leva muitos profissionais a abandonar o setor ou a emigrar. Apesar dos números estatísticos demonstrarem um crescimento significativo a nível de participação de público na cultura, de equipamentos culturais, de espetáculos e de receitas, o setor da cultura continua a ser o parente pobre da governação, sendo dos que menos recebe dinheiro público, embora o seu contributo para o PIB seja manifestamente superior ao de muitos setores, geralmente mais valorizados. Noutros setores, a injeção de dinheiro público é entendido como um investimento ou um estímulo à economia. Na cultura, é genericamente entendido como dependência. É preciso abandonar este discurso equivocado, perceber o que os números revelam e esclarecer a opinião pública. Atualmente seria possível grande parte da população participar em eventos culturais e artísticos, mas existem algumas barreiras que o impedem. Uma delas é a falta de tempo, uma vez que a população empregada trabalha em média mais horas do que há 3 décadas atrás. Mas também pesa a falta de disponibilidade financeira e a concentração da oferta nos grandes centros urbanos. Defender melhor educação, melhores condições de trabalho e de vida é defender o setor da cultura e os seus profissionais. Como refere a Unesco, no seu relatório de 2021 Cidades, Cultura e Criatividade, o setor cultural e as indústrias criativas são estratégicos para a reconstrução da Europa no pós-Covid. Isto poderá servir de farol norteador para o crescimento económico sustentado em Portugal, haja coragem e ambição. Mas mais importante que esta visão economicista é entender que investir na cultura é criar uma sociedade mais avançada. As férias são, por excelência, um período propício ao contacto com a cultura. Finalmente há tempo livre, disponibilidade e predisposição para alguma fruição cultural. Seja através daquele livro que nos acompanha numa tarde de praia, ou a música que ouvimos na rádio, nas nossas viagens,
ou os festivais de verão, ou visitas a museus dos diferentes sítios que visitamos. Por isso, e como não poderia deixar de ser, deixo-te algumas sugestões culturais para as férias. Pedimos à Biblioteca Municipal Manuel Alegre algumas sugestões de leitura para as férias. Para o público infantil, a Biblioteca sugere-nos o livro Ernesto, o Elefante, da autoria de Anthony Brown, da editora Calandraca. Ernesto é um elefante bebê que vive com a mãe e o resto da manada. Um dia, perde-se na selva, mas nenhum dos seus habitantes parece disposto a ajudá-lo a voltar para a sua manada. Com a coragem de quem se sente um crescido, aventura-se selva dentro e a ajuda vem de onde menos se espera. Um livro magnificamente ilustrado, onde os personagens exibem uma expressividade que só Brown parece conseguir. Aqui é um bom lugar, um livro de Ana Pessoa e Joana Estrela, da editora Planeta Tangerina, é a sugestão da biblioteca para o público juvenil. Num longo e vivo registro autobiográfico, Teresa, entre os 17 e os 18 anos, vai dando conta do seu mundo, daquilo que dentro de si fervilha e daquilo que sobre os outros vai pensando. Emoções, dilemas, incertezas, angústias e perplexidades próprias do crescimento estão presentes nesta narrativa que facilmente envolverá o leitor. Numa altura propícia a viagens e no ano em que se comemora o centenário de José Saramago, Prémio Nobel da Literatura, a sugestão para os adultos é Viagem a Portugal, da editora Caminho. Este livro é um misto de crónica, narrativa e recordações. José Saramago percorreu o nosso país entre outubro de 1979 e julho de 1980 e apresenta-o em palavras e imagens. Este viajante passou também por Águeda. Torna o viajante sobre os seus passos a Águeda e vai a Santa Eulália, que está no alto, isolada do congestionado centro da vila. Chega-se lá por estreitas e íngremes ruas. A comunidade Cultura e Arte sugere 3 filmes imperdíveis neste verão. The Grey Man, o agente oculto, junta Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas e está disponível na Netflix. O novo filme de ação realizado pelos irmãos Russo é baseado no livro homónimo do escritor norte-americano Mark Greaney, editado em 2009. E centra-se na história de Kurt Gentry, ex-agente da CIA. The Grey Man é também o filme mais caro de sempre da Netflix, com um custo de cerca de 200 milhões de dólares. Sardinha Portuguesa, uma riqueza natural, está disponível na RTP Play. É um documentário da autoria de Pedro Miguel Ferreira e Joaquim Pedro Ferreira sobre uma das riquezas nacionais, a sardinha, e as formas de assegurar a sustentabilidade das populações da espécie em Portugal. 12 anos depois, os The Weasel regressaram aos concertos no Nós Alive e a Antena 3 criou o documentário The Weasel, Agora e para Sempre. Retrata a história da banda portuguesa de Almada, um dos mais importantes e influentes grupos da história da música portuguesa. O documentário é assinado por Bruno Martins, realizado por Catarina Peixoto, produzido por Filipa Torrado Ramos e conta com as ilustrações de António Piedade. Está disponível na RTP Play. Finalmente estão de regresso os festivais de música de verão. O Bons Sons acontece na aldeia de Sem Soltos, Tomar, entre os dias 12 e 15 de agosto, com mais uma edição de promoção da música e artistas portugueses. O Vodafone Paredes de Coura acontece entre 16 e 20 de agosto, na praia fluvial do Taboão. Com mais de 60 concertos, será uma viagem pela música nacional e internacional num dos mais famosos festivais portugueses. Em Vilar de Mouros, Caminha, decorre entre os dias 25 e 27 de agosto, mais uma edição do EDP Vilar de Mouros. Com um histórico de mais de 5 décadas, é um dos festivais mais antigos da Península Ibérica. Se gostas de música clássica, poderás aproveitar, até dia 6 de agosto, os últimos concertos do Sister Música em Alcobaça. Espero que estejas a gostar do Cultura para quem tem pressa e que estas sugestões culturais sejam úteis. Não te esqueças, vai de férias com cultura. Nós regressaremos em setembro para uma nova temporada do programa e até lá, já sabes, aprende com pressa, mas desfruta com calma.